Olá, seja bem-vindo ao Café nos Astros. Eu sou o M. E eu sou o Jota. E antes de iniciarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Hoje nós iremos falar sobre um assunto interessantíssimo. Nós falaremos sobre o Deus da sabedoria. Bom, ao longo da história da humanidade, essa figura, essa divindade, recebeu vários nomes. É conhecida pelos sumérios como Ningizida, pelos egípcios como Tote, pelos gregos como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, que com uma ponta de diamante, numa tábua de esmeralda, deixou registrado o conhecimento divino para a humanidade. E é interessante nós pensarmos sobre essa figura da sabedoria, que de acordo com a tradição, o nosso planeta atravessa eras glaciais. E ao final de cada era glacial, com o degelo, as águas sobem. O nível da água sobe e promove um grande dilúvio na superfície do nosso planeta, portanto um grande reset da humanidade. E quando as águas do dilúvio abaixam, nós temos aí uma civilização estabelecida que é visitada por 7 Apicalus, que são responsáveis pela transmissão do conhecimento para essa humanidade, para essa civilização que ali se estabelece. E essas figuras trazem conhecimentos riquíssimos, uma herança valiosíssima. E sobre a herança do Deus da sabedoria, o que nós podemos pensar e dizer, M? O que nós podemos pensar, Jota, é que nós temos princípios básicos e fundamentais da nossa vida, do nosso mundo, traduzido nesses princípios simples. Um deles também, que já é uma herança imprescindível, assim, é a alquimia, que gerou futuramente a química, que hoje utilizamos absurdamente no nosso mundo. Temos também a astrologia, que se desdobrou na astronomia e o estudo dos movimentos celestes, né, que trouxe essa curiosidade para os homens de como os astros se movimentam no céu e de que forma eles interagem. E também a psicologia mística, que deu origem à psicologia moderna, que também foi utilizada daí por Carl Gustav Jung para compreender, através dos ensinamentos dos antigos, como foi sempre a psique humana, e isso foi sendo estendido e prolongado até os dias de hoje, que utilizamos com muita força, diria assim, hoje em dia, no nosso tempo atual. E também temos numa situação prática o próprio pote hermeticamente fechado. E quando a gente pensa na palavra hermética, significa que ele está velado, oculto, que é necessário uma certa compreensão para começar a entender o que está contido naquilo, não é mesmo, Jota? É bem isso. E esse é o conceito de hermético. Significa dizer algo velado. E quando nós falamos sobre hermético, sobre oculto, e tratamos da herança do Deus da sabedoria, nós estamos falando sobre uma sabedoria oculta. E que no mundo de hoje pode ser observada no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos a hermenêutica. A hermenêutica é uma ciência que tem como patrono Hermes, por isso que leva esse nome, e que cuida da interpretação dos livros sagrados e textos de leis. E por falarmos em leis, nós temos 7 leis herméticas, portanto, 7 princípios herméticos que nós iremos conversar com vocês agora. Seguindo agora para os princípios herméticos, temos como primeiro princípio o princípio de mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental. E o que podemos dizer sobre isso, Jota? Essa lei hermética, M, é muito interessante. O todo é mente, o universo é mental. Significa dizer que a nossa mente é capaz de criar realidade. E quando nós pensamos no axioma dessa primeira lei hermética,
nós precisamos pensar no conceito do todo. Ora, o que seria o todo se não algo incognoscível, espírito e indefinível? Então perceba, o universo é mental. O universo mental é indefinível. Não é possível que a gente conheça o todo. Ainda que a gente possa viver 1000 anos, ainda assim não haveria tempo hábil para conhecer o todo. E se tentássemos definir o todo, ficaríamos aqui pela eternidade a fim de definir o todo. E mais, o todo é espírito, porque ele vai além do plano material, ele está no plano mental. Então, quando nós falamos que o todo é mente e o universo é mental, nós estamos aqui falando sobre o poder incrível da mente em criar realidade, em alterar a nossa realidade. Exato. Nós temos esse poder, essa capacidade intrínseca em nós e em todos os seres, que é essa natureza mental, de que nós podemos criar a nossa realidade através daquilo que a gente potencializa na nossa mente. Nós temos esse poder de, ao emanar, porque afinal de contas, o nosso pensamento ele é uma energia eletromagnética, então ele parte de nós e vai em direção ao universo, ele parte. E essa vibração, daí, é correspondida em realidade. Tanto que é a ligação direta com o próximo princípio. Portanto, o universo ser mental é algo que a gente tem que levar isso muito em consideração. Por quê? Porque a gente tem que policiar os nossos pensamentos por conta disso. A gente tem que saber o que a gente está pensando, porque assim a gente vai ter certeza do que estamos manifestando e criando aqui no mundo. Porque quando nós não temos esse controle, aí tudo parece que acontece ao acaso e que as coisas dão errado e que a gente não sabe exatamente por que está rolando aquilo. Então, gente, o primeiro passo começa nesse autoconhecimento de saber também que tudo começa na nossa mente. Então, se nós não compreendermos nossa mente inicialmente com esse primeiro princípio, a gente já está com tudo perdido, porque não conseguiremos daí trazer aquilo que nós queremos, não vamos conseguir entender por que tais coisas acontecem na nossa vida em dado momento. Não é mesmo, Jota? É bem verdade. E agora, passemos então ao segundo princípio hermético, a segunda lei hermética, que trata do princípio de correspondência, que tem em seu axioma a ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Como não lembrarmos do livro sagrado que assim nos diz: assim na terra como no céu? Como não lembrarmos também daquela expressão famosa, as above, so below? As above, so below. Então, percebam que o que acontece aqui embaixo é como o que acontece lá em cima. Mas, quando falamos é como, não estamos falando que é exatamente igual, mas sim que existe uma relação de correspondência entre os eventos que acontecem no macrocosmo com os eventos que acontecem aqui no microcosmo. Isso mesmo. Porque aquilo que nós mentalizamos nesse princípio é gerado em equivalência no macrocosmo, e essa equivalência gera daí essa nossa necessidade também de entrar em contato com o mundo e agir para encontrar essa correspondência. Porque nós estamos manifestando aqui na mente, então daí nós temos que imprimir daí a ação e ir mantendo esse pensamento, encontrar esse correspondente que vai ser manifestado no mundo material. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão, essa compreensão de que tudo aquilo que ocorre no microcosmo tem o seu correspondente no macrocosmo e vice-versa. Portanto, ao saber também de que forma o macrocosmo está operando e está agindo, nos dá sugestões e direcionamentos de como também possamos nos portar. Isso não significa que a gente é obrigado a seguir o que está acontecendo. Não. O que acontece é que nós
podemos tomar decisões melhores utilizando dessa sugestão. Porque, afinal de contas, o livre-arbítrio é sempre resguardado, não é mesmo, Jota? É bem isso, Emi. E nós temos como um exemplo dessa correspondência de um evento que ocorre no céu, entre corpos celestes, com os eventos que acontecem aqui na Terra, as 4 fases da Lua. Percebam que, de acordo com o posicionamento da Lua em relação à Terra e o Sol, a Lua ela influencia a agricultura. Nós temos um período em que a semeadura, que plantar sementes é favorecido, como por exemplo o período de lua nova. Nós temos um período, numa fase lunar, em que as podas nas plantas fica favorecida, que é a fase crescente. A lua cheia é favorável à colheita. Então, esse evento astronômico, astrológico da Lua, da posição da Lua em relação à Terra e o Sol, nos permite observar aqui os efeitos correspondentes a essa causa. E dito isso, seguimos para o terceiro princípio, que é o princípio de vibração, cujo axioma diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E isso nos diz que há uma natureza vibratória de movimento em tudo que existe no universo, desde nós, seres vivos, as coisas materiais, físicas. Elas também, embora pareçam estarem paradas, há aquele movimento de átomos, né, cujos prótons e elétrons têm essa relação de movimento entre si, que gera corrente e tudo mais, que mostra esse movimento e que, na verdade, as coisas podem parecer ser uma coisa, mas, na verdade, estão sempre em movimento, sendo outra coisa, não é, Jota? É bem isso. O princípio de vibração traz a ideia de que nada está parado, tudo se move. Então, percebam que, num nível atômico, os átomos, as moléculas, os elétrons presentes na matéria estão ali em movimento. Embora o objeto pareça inanimado, pareça estar parado, no entanto, atomicamente está em movimento. Então, isso significa dizer que tudo está em movimento, inclusive os astros no céu. O Sol, a Lua e todos os demais corpos celestes no nosso sistema solar estão em movimento. O nosso sistema solar está em movimento. A nossa galáxia, a Via Láctea, está também em movimento. Isso é muito interessante falarmos da vibração, pois quando nós falamos do som, da fala, do verbo, essa vibração existente nas nossas cordas vocais permite com que o som se propague no ar. Por isso que nós temos no livro sagrado, no livro de São João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque a vibração é uma lei hermética muito poderosa e que está presente no nosso dia a dia e que possui os seus efeitos no universo. Exato. Todas as coisas têm a sua frequência natural de vibração. E a nossa frequência natural está intimamente ligada ao nosso processo de pensamento e aquilo que a gente carrega conosco na nossa mente, o que a gente está sempre pensando e sempre colocando na nossa mente, tempera essa nossa vibração e nos mostra e nos faz aparecer nesse mundo de uma forma específica. Tanto que, ao alterar essa vibração, esse pensamento, nós conseguimos também alterar a nossa forma física, alterar seja nossa forma de falar ou a nossa própria forma física através de ações tomadas que vão alterar essa matéria no nosso corpo. Mas o que é importante é sabermos que essa vibração é muito importante para o universo e o universo corresponde exatamente a essa frequência, aquilo que a gente está vibrando exatamente.
E dito isso, podemos seguir para o quarto princípio, né, Jota? Que é o princípio de polaridade. Esse princípio também é muito interessante, porque traz a ideia de que tudo tem o seu oposto, tudo tem polos, compensados inclusive. Então nós podemos pensar que para que uma determinada força X positiva exista no universo, se faz necessário que exista uma força equivalente e oposta negativa no universo. E é muito interessante nós pensarmos sobre esse conceito, essa ideia, Amy, porque a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de condição em condição, de estado em estado, de vibração em vibração, de polo em polo. Porque a verdadeira alquimia é uma arte mental. Então, perceba que, assim como o planeta, o nosso planeta Terra, de quando em quando passa por uma inversão dos polos magnéticos, nós, criaturas, seres humanos, estamos também submetidos a essa lei hermética. E é por isso mesmo que devemos sempre nos atentar que, na verdade, não existe nada que é bom ou nada que é ruim, ou alguma coisa é extremamente positiva ou outra coisa é extremamente negativa. Tudo aquilo depende também do observador, daquele que está vendo aquilo e onde ele está focando. Porque ele pode tanto se polarizar para o lado positivo ou para o lado negativo. Isso vai depender da própria visão dele, da própria situação que ele se encontra e o próprio estado mental que ele está. Pois, afinal de contas, se a pessoa, por exemplo, a gente tem uma situação que pode ser ruim para uns ou boa para outros. Vai depender do quê? Se for uma situação, uma pessoa que é pessimista, que ela vê, nossa, aquilo ali já vai me levar pra merda, isso aqui não podia ter acontecido, era só o que me faltava isso daqui ter acontecido. Pronto. Ela está se polarizando para caminhar para o lado negativo desse polo. Já se ela vê aquilo como uma oportunidade dela se desenvolver e crescer, ela vai estar se polarizando com a mente para o lado positivo daquele polo. Então, cabe ao observador optar para que tendência ele vai partir. E não necessariamente que ele está fadado a um lado ou fadado a outro. Isso não existe. Tudo depende de nós mesmos, da nossa química mental, nossa própria polarização, decidirmos se aquela situação vai ser positiva ou negativa. Se a partir daquilo nós vamos trilhar o lado positivo ou o negativo. Não é mesmo? É bem isso. Então, vistos os 4 primeiros princípios herméticos, falemos agora do 5º princípio, que particularmente eu adoro, que é o princípio de ritmo, ou princípio de fluxo, que traz a ideia de que tudo possui fluxo e refluxo. Existe um ritmo no universo. E é interessante nós pensarmos que nós, enquanto Homo sapiens sapiens, surgimos talvez há 200, 300 mil anos e que o nosso planeta possui bilhões de anos. O universo possui mais de 13 bilhões de anos. E nós chegamos aqui tal como se fosse ontem. Quando nós surgimos aqui, já havia todo um movimento, um ritmo estabelecido no nosso sistema solar, que pode ser visto nas órbitas dos planetas. Cada corpo celeste existente no nosso sistema solar possui uma velocidade, possui uma aceleração, possui uma órbita, possui massa. E nós chegamos aqui e fomos privilegiados, agraciados com esse conhecimento divino
deixado pela divindade da sabedoria, Hermes Trismegisto, uma filosofia hermética, a capacidade de pensarmos sobre esse ritmo, esse fluxo existente. Isso é tão maravilhoso porque se nós chegamos depois e podemos perceber, medir o ritmo e o fluxo das coisas que já existiam antes de nós, isso nos permite entrarmos em compasso com essa música divina tocada pela natureza. E essa música divina é esse ritmo, é essa tendência que nós daí nos adequamos através do nosso próprio controle mental, para que lado dos polos nós iremos, porque afinal esse ritmo ele está intimamente ligado com essa natureza do universo de ter esses polos, pois ou é do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo. Há esses dois sentidos de ritmo. A questão é nós sabermos em que polo estamos mais próximos e para onde queremos ir, e aí polarizar a nossa mente para caminharmos nesse ritmo. O que acontece é que a gente está acostumado no dia a dia, cada hora, né, o mundo cheio de interações, cheio de ideias, cheio de comparações, e a gente acaba não sabendo exatamente o que a gente quer, e ao não saber o que a gente quer, é como se de repente a gente, não, agora eu quero isso, daí você começa a caminhar no ritmo para aquele lado. Mas aí de repente vem alguma coisa e fala, não, agora é aquilo, aí você vai lá e aí parece que você não nada acontece, você está numa briga de corda ali, que você está ali no meio, cada hora vai para um lado, e isso é porque você simplesmente não se atentou que você tem que entrar nesse ritmo do universo, você tem que saber para que lado você quer ir e que ações tomar para conseguir conquistar esse objetivo, se manter na direção correta, no sentido que você realmente deseja trilhar. Então, gente, é muito importante nós termos essa ciência. As leis do Caibalion assim, são incríveis e a gente consegue aprofundar muito nesse assunto por conta disso, que afinal todas estão interligadas. E do ritmo nós vamos para agora a causa e efeito, não é, Jota? Outro princípio maravilhoso da gente conversar e trazer aqui reflexões importantes, como por exemplo, toda causa tem o seu efeito. Não há como pensar na causa sem um efeito em consequência da causa. E quando nós percebemos os efeitos, nós precisamos olhar atentamente para a causa. Isso significa dizer que, se estamos descontentes com os resultados das nossas ações, do nosso trabalho, do nosso negócio, dos nossos relacionamentos, ou até mesmo com o resultado do que estamos fazendo com a nossa própria lenda pessoal, somente nos cabe alterarmos a causa, para que então nós possamos visualizar ou observar efeitos diferentes daqueles que estamos descontentes. E o que mais nós podemos pensar sobre esse princípio, Henry? Que nesse princípio de causa e efeito, fica daí muito claro então que o acaso não existe. O acaso é simplesmente o resultado, o efeito de uma causa desconhecida por nós observadores, que nós não sabíamos de antemão que tais ações ou tais coisas praticadas num certo momento iam acometer, né, num efeito específico. Então, por isso, nesse momento, é muito importante também nós termos essa noção do tempo, né, que Saturno traz tão bem, representado na astrologia, Cronos. Nós temos essa noção que, com o tempo, somos capazes de avaliar o que causou tal efeito, porque geralmente a gente foca muito no efeito. A gente fala assim, nossa, aconteceu esse negócio. Putz, mas isso daqui, nossa, por que foi acontecer comigo? Bom, não foi por acaso, meu amigo. Não foi por acaso. É que você que ainda não tem noção de qual foi a causa que você plantou lá atrás para hoje estar colhendo isso. Mas então, é um princípio que, claro, carrega dentro dele a essência de todos os outros anteriores
E quanto mais a gente avança nesses princípios, mais práticos a gente vê que a coisa fica. Porque, afinal de contas, nós queremos então o quê? Sabemos o que causar para colher o efeito desejado no futuro, não é, Jota? É bem isso. É importante a gente pensar que por mais que possa ser um processo doloroso, encarar os efeitos como eles são, para que possamos alcançar a causa e tratarmos a questão na causa, é um processo de ascensão pessoal. Seguindo então para o sétimo princípio, o princípio de gênero, cujo axioma diz: o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e tudo tem o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Podemos então inferir que essa energia do masculino e do feminino está em todas as coisas, que elas estão, cada um tem a sua função e elas se completam, não é, Jota? É bem isso, Emi. E como não falar da vida, da criação da vida diante deste sétimo princípio? Na natureza nós podemos observar todas as espécies possuem um macho e uma fêmea, a figura do masculino e do feminino. E quando macho e fêmea acasalam, nós temos a geração da vida. E essa vida ela traz o melhor de cada uma parte que se uniu para que ela fosse gerada. É interessante nós pensarmos nesse princípio como um princípio elementar para a criação e a manutenção da vida. Porque seria muito fácil se a vida ela pudesse ser gerada e não pudesse ser mantida. O desafio é a manutenção da vida, o desenvolvimento da vida. E quando nós combinamos todos os demais princípios juntos, nós temos condições de pensarmos sobre a criação da vida, o desenvolvimento dessa vida e a ascensão, a elevação dessa vida. Então, não há como estudar um princípio hermético isoladamente e perder de vista todos os demais princípios. Os 7 princípios herméticos precisam ser pensados como uma coisa apenas, que é a filosofia hermética, uma introdução ao pensamento astrológico.